E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. O Senhor é sempre justo e bom para com suas criaturas. É da sua natureza ser assim. Não havia necessidade, nem em sua justiça, nem em sua bondade, de que ele fizesse promessas de graça àqueles que se rebelaram contra ele. O ser humano renunciou a toda forma de reivindicar algo do seu Criador. Reivindicação essa que ele pode ter pensado que possuía, pois ele quebrou a lei pura e santa, a qual estava obrigado a obedecer. Nada agora é cabido ao ser humano a não ser a devida recompensa pelos seus pecados. Se Deus deve agora tratar o indivíduo com base em uma justiça rigorosa, ele deve condená-lo e puni-lo. Qualquer coisa no caminho do favor a uma criatura culpada deve proceder somente da imerecida misericórdia e bondade soberana de Deus. Deve brotar espontaneamente da boa vontade e do bel prazer do Altíssimo. As promessas de graça fluem do amor sem limites de Deus e só isso. Elas não poderiam ter procedido de nenhuma outra fonte. Nenhum indivíduo da raça humana tem qualquer direito natural a promessas de bênçãos, nem o mundo inteiro da humanidade pode merecê-las. Deus fez promessas aos seres humanos de sua própria livre vontade e bom prazer, sem nenhum motivo a não ser aquele amor que está dentro de si mesmo. Ele escolheu fazer suas promessas às pessoas eleitas, que com o passar do tempo são descobertas pelo exercício da fé nela, operada pelo Espírito Santo. Aqueles a quem Deus escolheu são guiados pelo Espírito Santo para escolher Deus e seu caminho de salvação pela fé em Cristo Jesus. Os eleitos ouvem a pregação do ano aceitável do Senhor, como está em Isaías 61, 2, e são levados à fé em Jesus. E todos os que têm fé nele podem concluir, sem dúvida, que fazem parte do número escolhido a quem as promessas são dadas. Aos que vivem e morrem na incredulidade, não há promessa absoluta e pessoal de Deus. Eles não estão sob a graça, mas sob a lei, e a eles pertencem as maldições e não as promessas. Eles preferem outro método de lidar com a promessa graciosa e, no final, perecem como resultado de sua preferência tola. Os escolhidos do Senhor são levados a abandonar o orgulhoso caminho do ego e do mérito. Eles tomam o caminho da fé e, assim, encontram descanso para a alma. Acreditar na palavra de Deus e confiar naquele que Deus enviou para ser nosso Salvador pode parecer uma coisa pequena, mas de fato não é assim. É o sinal da eleição, o sinal da regeneração, a marca da glória vindoura. Então, um coração reconciliado com Deus, um espírito no qual está presente o germe da perfeita santidade, acredita que Deus é verdadeiro para satisfazer os interesses eternos de alguém em sua promessa. Quando acreditamos em Deus, tal como ele é revelado em Cristo Jesus, acreditamos em todas as suas promessas. A confiança na pessoa envolve confiança em tudo o que ela fala. Por isso, aceitamos todas as promessas de Deus como sendo seguras e certas. Não confiamos em uma promessa e duvidamos da outra, mas confiamos em cada uma delas como verdadeira e acreditamos que ela é verdadeira para nós na medida em que respeita a nossa condição e circunstâncias. Argumentamos a partir de declarações gerais até aplicações particulares. Aquele que disse que salvará aqueles que acreditam nele, ele me salvará, pois acredito nele. E toda a bênção que ele se comprometeu a conceder aos crentes, ele me concederá como um crente. Esse é um bom raciocínio, e por ele justificamos a fé pela qual vivemos e somos consolados. Não porque eu mereça alguma coisa, mas porque Deus me prometeu livremente em Cristo Jesus. Portanto, eu a receberei. Eis a razão e o fundamento da nossa esperança. À primeira vista, é de admirar que nem todas as pessoas acreditem em Deus. Parece que essa marca da eleição divina estaria universalmente presente, pois Deus não pode mentir, e não há razão para suspeitar que ele tenha mudado ou falhado na capacidade de cumprir sua palavra. No entanto, tão falso é o coração do ser humano que ele duvida de seu Criador. Ele odeia seu Deus e por isso o desacredita. É a prova mais segura da inimizade natural do sujeito contra Deus que ele ousa imputar a falsidade a alguém que é a própria verdade. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João 5,10. A confiança real e prática no Deus vivo, fácil como parece ser, é uma virtude que nunca foi praticada por um coração não renovado, não regenerado. A gloriosa expiação feita pelo Filho de Deus encarnado é digna da confiança de toda a humanidade. Seria fácil imaginar que todo pecador se lavaria imediatamente nessa fonte purificadora e sem hesitação acreditaria no Divino Redentor, mas está muito longe de ser assim. As pessoas não virão a Cristo para que possam ter vida. Elas preferem confiar em qualquer coisa ao sacrifício de Jesus somente. Até que o Espírito Santo faça um milagre sobre um indivíduo, ele não confiará no grande sacrifício que Deus providenciou e aceitou para o afastamento da sua culpa. Ele pode até acreditar nisso junto com outras coisas, nele mesmo, alguns méritos, alguma coisa que ele faz. Daí que é tão simples, uma questão comum de fé, ainda que se torne a marca distintiva dos escolhidos do Senhor. Nenhum outro sinal é tão infalível. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Sentimentos e ações podem servir como provas, mas a prova principal de um interesse na promessa de Deus é a fé nele. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3,6, conforme Gênesis 15,6. Havia muitos outros pontos bons no caráter do patriarca, mas este foi o decisivo. Ele creu em Deus. De fato, essa foi a raiz de tudo o mais que era louvável nele. As pessoas carnais desprezam a fé e a colocam em contraste com a ação virtuosa. Mas esse contraste não é justo. Pode-se também contrastar uma fonte com o seu riacho, ou o sol com seu próprio calor. Se a verdadeira fé for a mãe da santidade, que a graça-mãe seja louvada por causa da sua prole, e que não seja contrastada com ela. Tal raciocínio injusto vem de uma malícia desprezível. Se os seres humanos amassem as boas obras tanto quanto pretendem amá-las, eles amariam a fé que as produz. Deus ama a fé porque ela o honra e também porque leva a atos de obediência a Ele. Obediência que inclui o amor a nossos semelhantes. Há mais na fé do que se vê. É, em certo aspecto, a maior de todas as boas obras, como o próprio Jesus, nosso Senhor, nos ensina. Os judeus lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? João 6,28. Eles desejariam realizar obras semelhantes às de Deus, obras acima de todas as outras aprovadas pelo Senhor. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6,29. Era o máximo que poderia ser dito. A obra mais divinamente aprovada possível para vocês é crer no Messias. Crer no Senhor Jesus Cristo é o ápice da virtude. Os indivíduos orgulhosos podem escarnecer, mas essas afirmações são verdadeiras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A promessa é feita àquele que crê na promessa, e a ele será cumprida. Aquele que abraça a promessa é abraçado pela promessa. Aquele que aceita a Cristo é aceito em Cristo. Aquele que crê verdadeiramente é certamente salvo. Você crê em seu Deus? Você crê que a tua salvação vem da soberania de Deus, de um ato da sua livre graça e que não há nada de você nela? Que do Senhor vem a salvação? O apóstolo Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,4. Observe a palavra doadas. Pedro diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Devemos tudo ao dom de Deus. Vivemos da caridade soberana divina. Tudo o que recebemos com doação e tudo o que devemos ter devem vir da mesma forma. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Não somos capazes de ganhar nada, mas Deus é capaz de dar todas as coisas segundo a sua vontade.
Tudo, até a salvação, é um dom gratuito, um dom imerecido, um dom espontâneo do amor divino. A promessa de salvação é da mesma natureza. Mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. E aquele que é o mais abençoado, bendito de todos, o Deus que sempre nos abençoa, tem prazer em dar. Sua natureza é dar tanto quanto a natureza do sol é brilhar, ou de um rio cuja essência é fluir. Como somos abençoados em ser receptores. É muito importante que isso seja enfatizado, pois é necessário refletirmos na necessidade de sermos recebedores, pois as coisas que precisamos são tais que, se não as obtivermos, estamos perdidos agora e perdidos para sempre. Se estivermos sem Deus, estamos sem vida, sem luz, sem esperança e sem paz. Se Deus não nos der segundo as riquezas da sua graça, estaremos então piores que os laodicenses, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Como está em Apocalipse 3,17. Estaremos total e completamente perdidos. Não é possível que mereçamos tais preciosas dádivas. Mesmo que pudéssemos merecer qualquer coisa, tais coisas deveriam chegar até nós sem dinheiro e sem preço. Uma promessa de Deus deve ser uma bênção da graça. Não podemos afirmar que Deus deve nos prometer seu favor e as bênçãos inestimáveis decorrentes dele. Isso nos ensina que postura assumir. O orgulhoso deve se tornar dependente. Aquele que vive de doação deve ser humilde e grato. Nós somos mendigos à porta da misericórdia. No belo portão do templo nos sentamos todos os dias para pedir uma esmola, não dos adoradores, mas daquele a quem os anjos adoram. Tantas vezes quanto o Senhor passar diante de nós, devemos pedir e Ele nos dará. Nem nos surpreende que recebamos de seu amor, pois Ele prometeu conceder grandes misericórdias. Ele nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como está em Mateus 6, 11. E por isso não temos vergonha nem medo de lhe pedir todas as coisas. A nossa existência é uma vida de dependência e nos deleitamos em que seja assim. É aprazível receber todas as coisas das mãos do nosso Senhor crucificado. Feliz é a pobreza que nos leva a ser ricos em Cristo. Não ganhamos nada e ainda assim recebemos tudo. 3 vezes mais felizes por sermos participantes de hora em hora do dom de Deus, pelo qual nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Amados, esse ensinamento a respeito da promessa de puro dom deve ser extremamente encorajador para todos os que acham que perderam sua herança e se sentem espiritualmente falidos. Para os tais, esta é uma palavra de encorajamento. Tudo nos é dado gratuitamente por Deus. Por que Ele não deveria dar a eles assim como dá a outros necessitados? Aqueles de nós que se alegram em Deus receberam todas as coisas como uma doação, um presente. Por que outros não deveriam receber o mesmo? Eles dizem: não há nada mais espontâneo do que um presente. Por que você não deveria receber tanto quanto me é concedido? Para aquele que está disposto a dar, a pobreza por parte do receptor é uma recomendação em vez de um obstáculo. Vem então você que está sem mérito, Cristo será seu mérito. Venham vocês que não têm justiça, pois Ele será a sua justiça. Venham vocês que estão cheios de pecado, como o mar está cheio de água, e o Senhor perdoador afugentará o seu pecado. Venham vocês que estão totalmente abandonados e serão enriquecidos em Jesus. Sua condição de mendigo será útil e vocês prosperarão, pois vejo que vocês têm uma fome cruel e o bolso vazio. Aquele que está necessitado não deve ter vergonha de mendigar. Um mendigo não precisa de estoque, sandálias velhas e remendadas, Josué 9, 5. E trapos gastos e sujos, esses formam uma vestimenta adequada para o mendigo. Você não está vestido dessa maneira espiritualmente? Quanto mais pobre e miserável, mais bem-vindo você é à porta da caridade divina. Quanto menos você tem de si mesmo, mais bem-vindo você é para aquele que dá gratuitamente e que não o repreende por sua insuficiência. Como dizem os versos: venham necessitados, venham e sejam bem-vindos. A graça de Deus glorifica. A verdadeira crença e o verdadeiro arrependimento, toda a graça que nos aproxima sem dinheiro. Venham a Jesus Cristo e recebam. Sim,
Tudo isso é um presente, uma doação. Esse é o evangelho que somos enviados a pregar a vocês. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5:11. A parte de Deus é dar tudo, e nossa parte é receber todas as coisas da parte dele. A promessa já está feita e livremente feita. Ela será cumprida e livremente cumprida. Deus não começa com a doação e depois passa a cobrar um preço. Nenhuma comissão é exigida após o recebimento da sua graça. Ele não pede ou recebe uma moeda sequer. Seu amor é totalmente um presente. Aceite essa promessa de Deus como uma doação. Ele não se rebaixará para dar ouvidos a quaisquer outras condições. A palavra doadas no texto de 2 Pedro 1,4 é um convite claro para os mais pobres dos pobres. Que eles decidam aproveitar. O grande sino está tocando. Ele toca para que todos os que quiserem vir à grande mesa da infinita liberalidade possam ouvi-lo e aproximar-se livremente de acordo com a riqueza da graça de Deus. Ele promete salvação e vida eterna a todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo. Sua promessa é firme e segura, porque as pessoas não acreditam nela. O que você tem a dizer acerca dessa promessa tão livremente dada a todos os crentes? Você vai crer nela e vai viver por ela? A Bíblia diz: pois Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. 2 Samuel 23:5. É certamente maravilhoso que o Deus eterno faça promessas às suas próprias criaturas. Antes de empenhar sua palavra, ele era livre para fazer o que quisesse. Mas depois de ter feito uma promessa, sua verdade e honra o obrigam a cumprir o que ele disse. Para ele, de fato, isso não é um limite à sua liberdade, pois a promessa é sempre a declaração da sua vontade soberana e do seu bom propósito, e é sempre seu prazer agir de acordo com a sua palavra. No entanto, é uma maravilhosa condescendência para o Espírito livre do Senhor formar para si laços de aliança. E ele o fez. O Senhor estabeleceu um pacto de graça com os homens, no qual confirmou suas promessas, não apenas empenhando sua palavra, mas prestando um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6:18. Nesse pacto há muitas e preciosas promessas, todas confirmadas em Cristo Jesus, estabelecidas para sempre sobre o fundamento da veracidade divina. Esta é a nossa esperança, como o próprio Paulo escreveu a Tito, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Deus prometeu, e sobre a fidelidade dessa promessa construímos nossa confiança para o tempo e a eternidade. Não nos parece imprudente descansar a salvação de nossa alma sobre a promessa do nosso fiel Criador. Para nos ajudar a confiar assim, as promessas não foram apenas proferidas, mas também escritas. Os homens dizem que gostam de ter um acordo preto no branco, e nós o temos neste caso. No rolo do livro está escrito, Hebreus 10:7. Confira também com Mateus 4:4. O registro encontra-se nas páginas inspiradas. E como acreditamos na Bíblia, somos obrigados a confiar nas promessas contidas nela. Para muitas pessoas é motivo de extrema fraqueza que não tratem as promessas de Deus como realidade. Se um amigo lhe faz uma promessa, elas o consideram como algo substancial e procuram aquilo que ela assegura. Mas as declarações de Deus são muitas vezes vistas como um punhado de palavras que significam muito pouco. Isso é muito desonroso para o Senhor e muito prejudicial para nós mesmos. Esteja certo de que o Senhor nunca brinca com as palavras. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19. Suas promessas são sempre cumpridas. Davi declarou acerca das promessas do Senhor: pois Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. 2 Samuel 23:5. Deus fala deliberadamente, na devida ordem e determinação, e podemos confiar que suas palavras são seguras e serão cumpridas com a mesma certeza com que são pronunciadas. Alguém que tenha confiado no Senhor foi confundido?
Pode ser encontrado um exemplo em que nosso Deus tenha sido falso à sua palavra? Os tempos não podem produzir uma única prova de que qualquer promessa feita pelo Senhor tenha voltado atrás em relação àquilo que ele declarou. Admiramos a fidelidade nas pessoas e não podemos imaginar que ela esteja ausente do caráter de Deus. Portanto, podemos contar com segurança que ele seja tão bom quanto sua palavra. Afirma-se que quando Blantyre estava marchando para ajudar o Duque de Wellington em Waterloo, suas tropas vacilaram. Isso não pode ser feito, disseram eles. Deve ser feito, foi sua resposta. Eu prometi estar lá. Está prometido. Vocês estão ouvindo? Vocês não querem que eu quebre minha palavra. Ele estava em Waterloo com um bom propósito. Ele não seria impedido, pois sua palavra foi empenhada. Louvamos tal fidelidade. Devemos pensar de menos em alguém que não a exibiu. Será que o Senhor Deus Todo-Poderoso falhará em suas promessas? Não. Ele moverá o céu e a terra e sacudirá o universo em vez de estar de mãos atadas com a sua palavra. Ele parece dizer: deve ser feito. Eu prometi e está prometido. Vocês estão ouvindo? Antes que pensassem que sua promessa não pudesse falhar, ele não poupou seu próprio filho. Melhor Jesus morrer do que a palavra do Senhor ser quebrada. Repito, e pode ter certeza disso, o que o Senhor afirma é exatamente o que ele quer dizer, e fará valer cada sílaba proferida. No entanto, ninguém, exceto a semente escolhida, crerá nele. Você crerá nele? Deus é sempre verdadeiro, não importa quem esteja equivocado a esse respeito. Se toda a verdade no mundo inteiro pudesse ser reunida, seria apenas como uma gota num balde em comparação com a veracidade de Deus. A veracidade do mais justo dos homens é a própria vaidade comparada com a verdade segura de Deus. A fidelidade do mais reto dos homens é como um vapor, mas a fidelidade de Deus é como uma rocha. Se confiamos nos homens bons, devemos confiar infinitamente mais no bom Deus. Porque parece uma coisa singular descansar nas promessas de Deus. Para muitos, tudo isso se parece de alguma forma como algo fantasioso, sentimental, místico. E ainda assim, se observarmos com serenidade, é a coisa mais importante que pode existir. Deus é real, tudo mais é irreal. Ele está certo, tudo mais é questionável. Ele deve manter sua palavra, pois esta é uma necessidade absoluta. De que outra forma ele poderia ser Deus? Mesmo que dificuldades pudessem ser propostas, o simples e puro de coração deveria dizer espontaneamente: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. Conceder a Deus menos do que uma fé implícita é roubar-lhe uma honra justamente devido à sua santidade imaculada. Nosso dever para com Deus exige que aceitemos sua promessa e que hajamos de acordo com ela. Toda pessoa honesta merece um crédito, quanto mais o Deus da verdade o merece. Devemos tratar a promessa como sendo em si a substância da coisa prometida. Assim como olhamos um cheque ou uma nota promissória como um pagamento real. As promessas de pagamento são passadas de mão em mão nos negócios diários, como se fossem dinheiro corrente do comerciante. E as promessas de Deus devem ser vistas sob a mesma ótica. Acreditemos que temos as petições que lhe pedimos. Ele nos garante isso e promete recompensar tal fé nele. Consideremos a promessa como um elemento tão incontestável e seguro que a pegamos e façamos dela o componente principal em todos os nossos cálculos. O Senhor promete a vida eterna àqueles que creem em Jesus. Portanto, se realmente cremos em Jesus, vamos concluir que temos a vida eterna e nos regozijamos com esse tão grande privilégio. A promessa de Deus é nosso melhor terreno seguro. É muito mais segura do que sonhos e visões e revelações fantasiosas. E é muito mais confiável do que sentimentos, seja de alegria ou de tristeza. Está escrito: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Eu creio em Jesus, portanto, não estou condenado, não entro em juízo. Esse é um excelente raciocínio e a conclusão é segura. Se Deus o disse, é exatamente assim, sem sombra de dúvida. Nada pode ser mais certo do que aquilo que é declarado pelo próprio Deus. Nada mais certo de acontecer do que aquilo que ele garantiu por sua própria mão e seu próprio selo.
Quando uma alma está sob a convicção da palavra de Deus, ela percebe as ameaças do Senhor com uma intensidade de fé que é muito perceptível, uma vez que sua fé atemorizada gera no coração um temor e uma consternação avassaladores. Porque a promessa não deveria ser aceita com uma compreensão semelhante? Porque não deve ser aceita com a mesma certeza? Se for aceito como verdade na consciência que aquele que não crê será condenado, poderá ser aceito com igual certeza que aquele que crê e for batizado será salvo, já que este último é tanto parte da palavra de Deus quanto a primeira. A tendência da mente despertada é se inclinar para o lado sombrio da palavra de Deus e sentir toda a força dela, e ao mesmo tempo negligenciar a parte mais brilhante do registro, e lançar uma dúvida sobre ela, como se ela fosse boa demais para ser verdadeira. Isso é loucura. Toda bênção é boa demais para recebermos se a medirmos por nossa indignidade, mas nenhuma bênção é boa demais para Deus outorgar se a julgarmos por sua excelência insuperável. É da natureza do Deus de amor proporcionar bênçãos sem limites. Se Alexandre o Grande presenteou na condição de rei, não presenteará o Senhor sendo ele Deus infinito? Às vezes ouvimos pessoas dizerem, tão certo quanto a morte. Sugerimos que possamos dizer, tão certo quanto a vida. Coisas graciosas são tão seguras como tremendos feitos em justiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deve ser assim, pois a palavra de Deus o disse, e não pode haver engano sobre isso. Sim, o Senhor é verdadeiro em tudo aquilo que ele declara. Ele nunca faz chacota das pessoas com palavras estéreis e sons vazios, porque ele deveria enganar suas criaturas e pedir-lhes uma confiança estéril. O Senhor pode ir além de sua palavra ou dar mais do que se pensa, mas ele nunca pode ficar aquém dela. Podemos interpretar suas promessas na escala mais generosa. Ele nunca fica aquém da maior interpretação que a expectativa pode dar à promessa. A fé nunca superou a generosidade do Senhor. Abracemos a promessa e nos regozijemos de que ela é algo concreto e não uma miragem. Alegremos-nos agora mesmo, por ela ser a realidade que aguardamos.